Senadores presentes, os ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, venho à tribuna desta casa para saudar o Ministério Público Federal por ter conseguido reunir o apoio popular necessário para apresentar ao Congresso Nacional um pacote com propostas legislativas de combate à corrupção. Nós estamos acompanhando o trabalho do Ministério Público a nível federal e, eu diria, a nível do meu Estado, é uma grata revelação para a sociedade do Amapá o desempenho do Ministério Público. Ainda ontem teve uma ação do Ministério Público importantíssima, né, prendendo corruptos, correndo atrás de ladrões do dinheiro público lá no meu Estado, e isso é muito importante. A campanha 10 medidas contra a corrupção alcançou a marca de 1,5 milhão de assinaturas, exigida para o início da tramitação de um projeto de iniciativa popular aqui no Congresso Nacional. 1,5 milhão ele foi conseguido, assim, eu diria, com muita rapidez. A iniciativa, sem qualquer vínculo político partidário, tem por objetivo o aperfeiçoamento do sistema jurídico, de modo a reprimir a corrupção e a impunidade no Brasil. Mas vale a pena lembrar que este bom combate à corrupção começou com a aprovação e sanção da Lei 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que naquele momento houveram vozes contrárias no país todo, mas a lei terminou aprovada no Congresso e é a primeira lei que estabelece regras claras de gestão fiscal no país. Essa lei introduziu novas responsabilidades para o administrador público com relação aos orçamentos da União, dos estados e dos municípios, como limite de gastos com pessoal, proibição de criar despesas de duração continuada sem uma fonte segura de receitas, entre outros. A lei introduziu a restrição orçamentária na legislação brasileira e criou a disciplina fiscal para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Foi o pontapé inicial na transparência dos gastos públicos no nosso país. Em 2009, foi aprovada a Lei Complementar 131, conhecida como Lei da Transparência, que eu tenho orgulho de ter sido o autor dessa lei, que acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de determinar a disponibilização em tempo real, pela internet, de informações pormenorizadas da execução orçamentária, o detalhamento de todas as despesas e também o detalhamento das receitas. Em tempo real. Aqui cabe um parêntese, é que o governo federal, o Poder Executivo, na hora de regulamentar a lei, não passou por cima da lei e estabeleceu um prazo de 24 horas para apresentar essas informações nos portais. Mas nós estamos estudando uma ação, não é, para que o Executivo, de fato, faça cumprir aquilo que a lei determina. Em 2011, dando prosseguimento à implantação definitiva da transparência dos gastos públicos em nosso país, o Congresso Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou a Lei 12.527, mais conhecida como a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e que tem muitos jornalistas que ainda confundem a LAI com a Lei da Transparência. Elas são completamente diferentes. A LAI é uma lei passiva. É necessário que o cidadão demande a informação. A Lei da Transparência é uma lei ativa, ela obriga o Estado a prestar essas informações na rede mundial de computadores, na web. Ela regulamenta o direito previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos, com prazos definidos, e entidades públicas, de todos os entes e poderes, informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. O Estado, os entes públicos são obrigados a oferecer as informações demandadas por qualquer cidadão ou cidadã brasileiros. E, finalmente, em 2013, foi aprovada a Lei 12.846, mais conhecida como a Lei Anticorrupção,
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Essa lei é resultado das grandes manifestações de junho de 2013, quando o povo foi para a rua, né, e aí o Congresso Nacional, atendendo essa ansiedade popular, votou essa lei, que é uma lei das mais importantes, que hoje está causando grande repercussão nas investigações, né, do Ministério Público e das polícias federal, civil, enfim, das investigações no país. Vale a pena lembrar que a delação premiada, um dos principais meios de obtenção de provas utilizado pela força-tarefa da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, já existe no Brasil desde os anos 90, mas somente em 2013, mais uma vez depois da rebelião de junho, ganhou uma regulamentação completa com a aprovação da Lei 12.850, mais conhecida como a Lei das Organizações Criminosas, que define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, essa lei sacramentou o que já se vinha aprovando aqui no Congresso Nacional. Todos esses avanços para o bom combate à corrupção, realizados a partir da redemocratização do país, e eu tenho afirmado aqui que o que está acontecendo no Brasil não é novo, a corrupção nasce com o Estado brasileiro, não é? Aliás, é um Estado que foi construído por poucos e para poucos, não é nova a corrupção, mas só na democracia é possível estabelecer mecanismos de controles, não é? Ainda que seja necessário mandar muita gente fina, muitos engravatados para a cadeia. E isso está acontecendo, vem acontecendo, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, esses avanços são resultados concretos da democracia. A gente tem que acreditar nesse esforço da sociedade brasileira de reconstituir, não é, os direitos, não é, civis, não é, os direitos individuais e também as instituições democráticas. Por isso, volto a me ater às 10 medidas contra a corrupção, uma iniciativa dos procuradores da República que integram a força-tarefa da Lava Jato, endossada pela Procuradoria-Geral da República, tendo à frente o Procurador-Geral Rodrigo Janot. A campanha é um conjunto de providências legislativas para coibir o desvio de verbas públicas e os atos de improbidade administrativa. O objetivo foi alcançado antes do prazo estipulado, com a obtenção de 1,5 milhão de assinaturas necessárias para um projeto de iniciativa popular. O pacote reúne 20 anteprojetos de lei, que visam regulamentar as 10 medidas propostas, entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos e do Caixa 2 de campanha, o aumento das penas, a transformação da corrupção de altos valores em crime hediondo e a responsabilização dos partidos políticos. Eu acho que está na hora de legislarmos para endurecer, para intimidar, né, os corruptos e os corruptores. Eles, sabendo que vão mofar na cadeia, eu acho que eles vão pensar 2 vezes em lesar, não é, o cidadão e a cidadã brasileira. Por isso, sugiro a criação de uma frente parlamentar aqui no Congresso Nacional, de apoio à iniciativa com o objetivo de garantir a tramitação rápida dos projetos que serão entregues pelo Ministério Público em abril próximo. Eles vão vir aqui nos trazer, claro, numa cerimônia pública, com a presença do presidente do Congresso Nacional, essa proposta popular, não é, que a Constituição permite. Finalizo lembrando que, no ranking de problemas do país, conforme a opinião dos brasileiros, a corrupção é, pela primeira vez, o principal problema do Brasil na atualidade, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada em novembro passado. E finalizo dizendo uma coisa: quando eu afirmo que a corrupção não é coisa do presente, ela é congênita, ela surge com o Estado brasileiro. Ainda ontem saiu uma notícia de que a justiça francesa condenou
o deputado federal Paulo Maluf a 3 anos de prisão. Eu disse uma vez que o lugar mais seguro para o deputado Paulo Maluf é no Brasil, é lá em São Paulo, lá onde estão as vítimas do seu procedimento, né? Porque ele não pode colocar o pé fora do Brasil, senão ele é preso. Agora, imagine, nós temos que conviver com essa situação constrangedora, né, de termos uma figura pública do nosso país condenada em um outro país. Enfim, mostra que Paulo Maluf é uma figura histórica, muito ligada a procedimentos, digamos, no mínimo, não tão ortodoxos, né? Enfim, então, essa era a minha participação de hoje. Obrigado a Vossa Excelência.